Com paciência, Jesus mostra a Pedro o contexto maior daquele conflito, retomando aqui o nome que Pedro tinha antes de receber o novo nome em Cesareia de Filipos. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Pedro responde: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Isso não era conversa fiada de Pedro. Pedro realmente tinha essa vontade. Ele tinha essa intenção. Mais uma vez, porém, ele não sabia o que estava falando. Ele superestima seus próprios recursos espirituais e subestima os poderes espirituais opostos a ele. Sabemos que Jesus conhecia a realidade da situação de uma maneira que Pedro não conhecia. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Lucas 22, 31 a 34. Pedro tenta dignamente, mas a essência espiritual de sua vida ainda não estava madura. Jesus atravessa com os 12 o vale do Cedron até o Monte das Oliveiras. Em seguida leva Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante que o jardim do Getsêmani, a fim de que ali ficassem com ele no momento de maior agonia. Jesus diz: vigiem e orem para que não entrem em tentação. Não tenho dúvida de que eles tentaram fazer exatamente o que Jesus havia mandado, mas dormir era o jeito mais fácil de evitar a própria dor e a tristeza que estava no coração deles. Por isso eles não vigiam, por isso eles não oram e caem em tentação. Mateus 26, 41. Ao encontrá-los dormindo, Jesus faz um diagnóstico da situação de Pedro dessa forma: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus, todavia, não pretende que essa situação persista com Pedro. Mais tarde, vemos em Atos que essa história mudou. A partir de Pentecostes, descobrimos que a carne havia entrado em harmonia funcional com o Espírito, capacitando Pedro a falar de forma ousada, capacitando Pedro a falar de forma correta. Mas ainda não chegamos a esse ponto da história. Tem mais. Aqui, Pedro tinha o Espírito pronto, mas a carne precisava de mais treinamento nos assuntos espirituais. Do ponto de vista da carne, Pedro agiu com ousadia, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Sem dúvida, ele tinha intenção de cortar a cabeça mais próxima, o pescoço mais próximo, embora tenha alcançado somente uma orelha. Jesus, porém, teve de ajudar Pedro a entender que uma ação ousada não é necessariamente uma ação correta. E uma vez que Pedro estava impedido de recorrer à carne, ele então não tinha outros recursos. É certo que não preciso contar novamente a triste história da tripla negação de Pedro: negação deplorável, negação triste, negação amaldiçoada. Então cantou o galo. Com esse som, o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro, e nesse momento Pedro compreendeu, talvez pela primeira vez, o que ele dissera. E saindo dali, Pedro chora amargamente. Mateus 26. Felizmente, esse não foi o fim da história de Pedro. Houve mais. Houve a imensa ternura da instrução do anjo após a ressurreição, para que os discípulos de Pedro fossem encontrar Jesus na Galileia. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Marcos 16, 7. As palavras ditas na praia a Pedro e aos que estavam com ele pescando são carregadas de sensibilidade. Eles foram orientados a lançar as redes para o outro lado. Foi nessa pesca sobrenatural que eles foram capazes de reconhecer Jesus falando a eles. Jesus foi muito bondoso para com seus discípulos cansados e de coração partido, ao preparar-lhes uma fogueira e o desejum de peixe assado. Mas a obra realmente grande na vida de Pedro ainda estava por vir, ainda estava por chegar. Depois desse desjejum à beira do mar de Tiberíades, Jesus toma Pedro à parte e pergunta-lhe: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Talvez, meus irmãos, Jesus estivesse se referindo ao comércio pesqueiro ou aos outros discípulos junto ao fogo, não sabemos ao certo. Qualquer que fosse ou quem quer que fosse o objeto da comparação, sabemos que Jesus está sondando as profundezas do amor e da lealdade de Pedro, como está em João capítulo 21, versículo 15. Agora devemos nos voltar brevemente à língua grega
para entendermos melhor o texto, pois a linguagem precisa é importante para o entendimento desse diálogo de Jesus e Pedro. O grego tem 4 palavras para designar amor. A primeira é storge. Storge refere-se à afeição humana, especialmente entre pais e filhos. Uma mãe amamentando seu bebê ou uma gata com sua ninhada seria um bom exemplo dessa palavra no original. A segunda palavra em grego que fala sobre amor, é filia. Diz respeito à amizade humana e designa uma qualidade altamente valorizada entre os amigos, qualidade que Aristóteles classificou entre as virtudes. Então, filia quer dizer um amor de amizade, um amor amigo. A terceira palavra em grego para amor é eros, diz respeito ao relacionamento entre pessoas enamoradas, isto é, o amor erótico, que em geral inclui o apogeu da experiência sexual. A quarta palavra para amor em grego é ágape. Ágape já foi traduzido por caridade, quando caridade tinha uma conotação muito mais forte do que hoje. Hoje talvez possamos usar uma expressão como amor divino ou amor sobrenatural. Isso é o tipo de amor que se torna parte da experiência humana somente por uma ação de fora, por uma ação que vem do alto. A lista que Paulo faz dos atributos do amor ágape em 1 Coríntios capítulo 13 nos ajuda a entender um pouco do caráter desse amor. Amor que tudo sofre, amor que tudo crê, que tudo espera, amor que tudo suporta. No diálogo entre Jesus e Pedro, há um jogo de palavras importante com ágape e filia. Jesus começa perguntando: Simão, filho de João, você me ágapas? Isto é, você me ama com o eterno amor de Deus? Sempre receptivo, sempre doador e sempre perdoador? Houve um tempo em que Pedro teria respondido rapidamente: claro, mas não agora. Agora, Pedro, humilhado pelos fracassos recentes e disciplinado no treinamento com o Mestre Jesus, Pedro responde bem mais modestamente e com mais precisão: sim, Senhor, tu sabes que eu te filo. Isto é, sim, eu me importo genuína e profundamente contigo como um amigo. Jesus responde comissionando com a ordem: cuide dos meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ágapas? Isto é, você me ama com aquele amor cheio de graça, amor de Deus? Mais uma vez Pedro responde com humildade: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te filo. Quer dizer, Senhor, tu sabes que sou teu amigo leal. Mais uma vez Jesus reage com a comissão: pastorei as minhas ovelhas. Então, uma terceira vez, percebemos o que Jesus está fazendo. 3 vezes Pedro negou seu mestre. 3 vezes ele é levado a confessar seu amor e a confessar a sua lealdade. Eu creio que Jesus também está curando o coração de Pedro, um coração ferido além da conta pela tristeza das suas negações. Na terceira vez, porém, Jesus muda a palavra que usa para amor. Simão, filho de João, você me feliz? Ah, Simão, Simão querido, você pelo menos me ama como amigo? As escrituras nos dizem que Pedro ficou magoado por Jesus tê-lo testado mais profundamente desta vez, questionando até mesmo a amizade e a lealdade de Pedro. Por fim, Pedro confessa: Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor, tu conheces as profundezas do meu coração, eu não posso me esconder de ti, tu sabes que eu te filo, que eu te amo como um amigo. Pedro, nesse momento crítico, pode até achar que tem bem pouco amor, mas seu sim é um sim verdadeiro. Ele não embeleza, ele não exagera na sua resposta. Fala o que de fato está em seu coração. Agora, talvez pela primeira vez, ele sabe o que está dizendo. E Jesus vê isso em Pedro e pela terceira vez comissiona-o ao ministério evangélico com as palavras: cuide das minhas ovelhas. João 21, 15 a 17, como foi lido.
O resto, como se diz, é história. A partir deste ponto, vemos um Pedro diferente. Não que ele se tenha tornado perfeito, ainda comete erros. Certa vez, por exemplo, Paulo teve de repreendê-lo por se afastar dos cristãos gentios em Antioquia, Gálatas. Isso está lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Contudo, a essência espiritual da sua vida tinha sido firmada. Ele tinha agora firmeza na orientação da sua vida, e podemos observar isso com mais clareza na sua capacidade de proclamar as boas novas do Evangelho. Quer pregando no pórtico de Salomão, quer diante do Sinédrio, quer na casa de Cornélio, vemos alguém constante e coerentemente retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses 2,16. Nas suas epístolas, tradicionalmente atribuídas à pena de Pedro, vemos a mesma fidelidade na proclamação do Evangelho. Conforme a sua grande misericórdia, escreve, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Em harmonia com a grande comissão, ele apela a todos os povos que tenham um discipulado fiel de Jesus Cristo, andando sempre em seus passos. Primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Temos bom motivo para acreditar que esse homem, que começou como pescador no mar da Galileia, acabou pescando homens e mulheres no grande centro urbano mundial, que era Roma. E foi lá que, assim como Jesus havia dito, ele foi preso e levado para onde não desejava ir. Tantos anos atrás e tantos quilômetros de distância, Pedro declarou sua disposição de morrer por Cristo. Depois, no cenáculo, ele foi ingenuinamente, sem saber o que dizia, mas agora em Roma, de fato pode dar o seu testemunho fiel pela morte numa cruz. Seu único pedido foi ser crucificado de cabeça para baixo, pois se achava indigno de morrer na mesma posição que o seu mestre no ano de 68 depois de Cristo. Meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer nos nossos corações o que ele fez no coração de Pedro, renová-lo, transformá-lo, mudar a essência, que nós possamos ter um coração receptivo para receber os ensinamentos de Jesus. Jesus está louco, Jesus está querendo nos alcançar. Vamos abrir os nossos corações nesse momento e permitir que Jesus faça toda a mudança que for preciso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor transforme o seu coração e tire o seu coração de pedra e te dê um coração de carne, para que você viva em paz, para que você tenha alegria e caminhe com o Senhor Jesus, porque essa é uma caminhada certa. O caminho terá muitas tribulações, não será fácil, mas a chegada é segura e garantida, é de vida eterna. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.